Olá, amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar. Grande abraço a todos. Terminou neste domingo à noite, 15 de janeiro, a primeira rodada do Paulistão. Foram só 14 gols em 8 rodadas e com detalhe, hein, dos grandes, só o Santos venceu. E foi com dificuldade nos últimos minutos, nos acréscimos 2-1 lá em Santos, diante do Mirassol. São Paulo 0-0 com o Ituano no Morumbi, Palmeiras 0-0 com o São Bento no Allianz Parque, e o Corinthians em Bragança Paulista perdeu do Red Bull Bragantino por 1-0. Quem brilhou mesmo foi o Botafogo, que no Canindé fez 2-0 na Portuguesa, que está voltando à primeira divisão após 8 anos. E a Ferroviária, hein? Tomou um gol no segundo tempo e virou para 3-1 em Diadema contra o Água Santa. Então são os times que mais brilharam. Vou passar todos os detalhes para você. Mas antes de mais nada, vou convidá-los a fazer inscrição aqui no canal do Luiz Ademar, ativar o sininho para cada novo vídeo você ser avisado e principalmente pedir seu like, pedir a sua pergunta, a sua opinião, enfim, a respeito de todos os jogos da primeira fase do Paulistão. Bom, são 8 jogos, vamos começar com as partidas de sábado, porque eu até falei da Ferroviária, mas eu quero destacar o São Bernardo até em primeiro plano. A primeira partida do Campeonato Paulista foi 11 horas da manhã no sábado. E o São Bernardo, que em 2021 foi campeão da Copa Paulista e campeão da Série A2. 2022, no Paulistão, ele se classificou para as quartas de final e depois subiu da Série D para a Série C. Chega em 2023 e vai jogar em Limeira e faz 3-1 na Inter de Limeira. Você vai falar, poxa, o São Bernardo tem uma base de time, fez algumas boas contratações, verdade seja dita, mas a Inter de Limeira, que também está com o Pintado, o Moraci como seu manager, dá para falar, né, gerente de futebol, enfim. Que jogada, ó, o jogo do São Bernardo foi sensacional. É verdade que o Christian, logo quando começa o jogo, o Christian caindo pela direita faz uma jogada individual muito bonita e dá um tapa de esquerda, faz um golaço. E aí, como ele faz um golaço com 6 minutos de jogo, quer queira ou quer não, a partida ficou um pouco mais fácil. Por quê? A Inter, que estava jogando em casa, deu uma desesperada, começou a partir um pouco para o ataque, né? E deixou espaço de sobra. O ataque que o Christian, atacante que fez o gol, tinha o Léo Jabá, o João Carlos que já estava lá, o Léo Jabá, aquele mesmo do Corinthians que veio por empréstimo, enfim, o Márcio Zanardi com um time muito forte, principalmente no contra-ataque, e a Inter de Limeira tomando um gol tem que sair um pouco, remontando um time, né? Porque ela saiu muito cedo da Série D o ano passado e depois já chegou outro treinador, outros jogadores, tudo novo na Inter. E o São Bernardo tomou até uma certa pressão. Finalzinho do primeiro tempo, comecinho do segundo tempo, mas aí o Alex Reinaldo, lateral que tinha entrado, fez 2-0 e depois o Léo Jabá, num golaço, driblando o goleiro e tudo, decretou a vitória maiúscula do São Bernardo em cima da Inter de Limeira do Pintado, 3-0, hein? São Bernardo começou muito bem, começou arrasador. No sábado também, eu trabalhei pelo Grupo Tati na vitória do Botafogo no Canindé, diante da Portuguesa por 2-0. Eu fiz até algumas fichinhas técnicas aqui, até para fazer alguns destaques, porque o Botafogo tem uma base do time que subiu da Série C para a Série B do Campeonato Brasileiro, o mesmo treinador, o Paulo Baier, e a Portuguesa tem quase nada do time que foi campeão da Série A2. Sérgio Soares foi embora, chegou o Mazola Júnior. Eu entendo que a Portuguesa contratou alguns veteranos que num primeiro momento preocupante, parar na lateral direita, Vitor Ramos de zagueiro. Do time que foi campeão da Série A2, tem o Tomazelo, o goleiro, o Patrick, o zagueiro, que ficou fora no segundo semestre, ele foi para o ABC e subiu com o ABC da C para B. De resto é um novo time e não gostei, hein? A impressão, jogo muito disputado e tal, mas o Botafogo melhor. Chega no finalzinho do primeiro tempo, já aos 50, numa cobrança de escanteio do Jean Vitor, o Vitor Ramos faz gol contra, gente. Fez gol contra. O Botafogo fez 1-0, voltou melhor, a Portuguesa desesperada. O Botafogo com 5 minutos fez um belo gol com o Salatiel num passe do Tarek que foi sensacional. Ele fez, o goleiro saiu, ele deu um toquinho, 2-0.
Portuguesa se desesperou, o Botafogo com inteligência trocou bola, trocou passes, ficava nos contra-ataques, às vezes marcava, às vezes atacava, e a Portuguesa não incomodou. A passividade da Portuguesa me preocupou. O Mazola Júnior vai ter que mudar esse time aí, hein? E o Botafogo, sensacional, estreou com vitória, estreou mostrando competência, estreou principalmente deixando o seu torcedor animado, né? O Botafogo faz muito tempo que ele não, como a gente pode falar assim, não se classifica para as quartas de final. Faz muito tempo que não faz um campeonato paulista digno. No ano passado eu achei que foi até interessante o campeonato paulista do Botafogo, porque ele faltou um ponto para eles classificar para as quartas de final. Acabou perdendo de São Paulo no Morumbi na última rodada e ficou fora. Mas enfim, parece que vem competente. Paulo Baier tem um grupo bom nas mãos. Pelo menos foi essa a minha leitura. Já o Santo André jogando com o Guarani em casa, fez 1-0 no Guarani também no sábado, lá no Bruno José Daniel, que agora tem piso sintético. O gol do Santo André foi numa cobrança num cruzamento na área, né? E o Gerson Magrão, que veio do Ituano, já tinha quase feito um gol olímpico numa cobrança de escanteio dele. Aí num cruzamento, ele livre de marcação, entrando como se fosse um centroavante, o camisa 10 Gerson Magrão, aos 29 do segundo tempo, fez 1-0 pro Santo André. O grande detalhe aí é o seguinte, o que eu entendi? O Guarani também, que deu uma remontada ali, continua com o Mazola Júnior, né? E assim como o Ituano, um novo time, o Santo André, um novo time, mas o Guarani não se acertou muito não, né? A gente pode falar que o Santo André criou as melhores oportunidades de gol, verdade seja dito. O Guarani teve uma bola no travessão com o Derek no segundo tempo, o jogo ainda estava 0-0, mas num todo foi um Santo André que fez por merecer a vitória. Vinícius Bergantin, estreando no Santo André, faz os 3 pontos para o Santo André, o que é muito bom, né? É uma vantagem sensacional. E o Guarani sai em desvantagem, vai ter que ralar. Na temporada passada ele foi até as quartas de final, empatou com o Corinthians, só foi perder nos pênaltis. Vamos ver se consegue repetir essa campanha. Ainda no sábado, o Palmeiras jogou com o São Bento no Allianz Parque. Palmeiras que não tem mais o Danilo, né? O Danilo foi embora para o futebol inglês também, o Scarpa já tinha saído. O Jailson veio de volante, o Rafael Veiga voltou para o meio campo, o Endrick no time titular. O Palmeiras até foi melhor na partida, martelou um pouco mais. Mas o São Bento marcou muito, tirou muito espaço do Palmeiras. No segundo tempo, o Palmeiras foi melhor que o primeiro, criou até algumas boas oportunidades. O Dudu fez um gol que tem aquela polêmica e tal. O VAR falou que estava impedido, aí mostram que ele não estava. Eu entendi que ele estava sim, tá? Assistindo o jogo, ele estava com a cabeça um pouco à frente. É uma coisa polêmica, mas tem o VAR ali. De qualquer maneira, apesar de ter criado mais oportunidades, o Palmeiras deixou a desejar também. Acabou empatando com o São Bento em 0-0. Melhor para o São Bento, ponto precioso. Paulo Roberto Santos, que o ano passado subiu o São Bento da Série A2 para o Paulistão, foi para o Pouso Alegre, subiu com o Pouso Alegre de Minas da Série D para a Série C, agora volta com mais moral ainda para o São Bento e já traz um pontinho sensacional. Para o Palmeiras, claro, não é nada para deixar intranquilo, mas o time pode crescer e pode melhorar muito, embora o Abel Ferreira falou que precisa de reforço. Ele nunca reclama, falou que quer contar com a garotada e tal, mas perdeu o Danilo, ele entende que tem que vir um outro jogador do mesmo nível. Eu também entendo, porque o Danilo era muito bom de bola, jogador que foi convocado até para a seleção brasileira principal, né? E finalizando a rodada no sábado, o único grande que venceu foi o Santos. Gente, mas foi difícil. E assim, futebol não tem esse negócio que não é merecido, né? Não tem esse negócio. Mas o Mirassol, rapaz, se você for fazer uma análise aí, ele mandou no primeiro tempo. Mas mandou no primeiro tempo. Teve grandes oportunidades, até que o Danielzinho, num chute de fora da área, a bola quica e o João Paulo, que é goleiraço, falha. 1-0 para o Mirassol, uma vitória parcial merecida de um time que mandou no Santos em plena Vila Belmiro. Veio, eu minto, né? Até o final do primeiro tempo. No final do primeiro tempo, teve um pênalti para o Santos, o Marcos Leonardo empata e aí vai para o intervalo 1-1, injusto.
porque o Mirassol foi muito melhor no primeiro tempo e toma esse gol de pênalti. Veio o segundo tempo, o jogo estava equilibrado e tal. Na reta final, o Mirassol começou a crescer, até que o Santos, nos acréscimos do segundo tempo, no cruzamento bonito do Soteldo, do Lucas Braga, que tinha acabado de entrar, faz 2-1. O Santos ainda teve um pênalti com o Marcos Leonardo depois dos 2-1, e aí o Marcos Leonardo acabou perdendo. Santos 2, Mirassol 1. Para o Santos, que fez uma festa linda, maravilhosa, antes da partida começar, para o Pelé. A festa foi maravilhosa. O torcedor saiu satisfeito com 3 pontos. Vamos lembrar que nos 2 últimos campeonatos paulista, o Santos quase caiu. Foi até a última rodada brigando para não cair. Estreia vencendo, diante de um forte Mirassol, é sempre bom sinal, né? Aí o Paulistão, nesse domingo pela manhã, teve um jogo lá em Diadema. E olha, a Ferroviária já tem o artilheiro do campeonato. O John Kennedy é um garoto bom de bola que brilhou na base, brilhou em copinha, brilhou em categoria pelo Fluminense. Só que por indisciplina, o Fluminense resolveu emprestar para a Ferroviária para ele dar uma gramada aí e tal, e acabar com aquela coisa de ficar meio mascarado. Chegou na Ferroviária, treinou e tal, e fez os 3 gols da Ferroviária. Já é o artilheiro isolado do Paulistão, um jogo, 3 gols. E um detalhe, primeiro tempo muito equilibrado, calor forte aqui em São Paulo, 0-0. Vem o segundo tempo, o zagueiro Didi de cabeça acaba fazendo o gol, né, para o time do Água Santa, 1-0. E olha, num erro de saída de bola, a bola recuada errada, a bola vem para o John Kennedy, ele dribla o próprio Didi que tinha feito o gol e faz 1-1. Deu intranquilidade, o Água Santa momentaneamente perdeu o controle da partida, a Ferroviária cresceu, John Kennedy fez 2-1 e depois fez 3-1 driblando o goleiro. Vitória expressiva da Ferroviária, que veio com um time bom, hein? Gostei do time da Ferroviária, é rápido, insinuante, e mesmo na diversidade de 1-0 fora de casa, conseguiu essa vitória espetacular, que dá principalmente uma tranquilidade, segundo o jogo da Ferroviária, com o São Paulo em casa. Dá uma tranquilidade para enfrentar um clube grande e moral ainda. E o Água Santa deixou a torcida preocupada, né? Vamos lembrar que você estreia fora de casa e perde, é uma coisa. Você estreia dentro de casa com um time novo e aí perde, realmente o torcedor fica um pouco preocupado. Vamos ver qual que é a sequência do Água Santa, se ele vai brigar apenas para não cair ou se vai brigar por algo mais. O Thiago Carpini está iniciando um trabalho, embora ele já tenha comandado a equipe na Copa Paulista, mas o time é totalmente remodelado. Aí fomos para o jogo das 16 horas desse domingo, lá na Bia Bichedin, em Bragança Paulista. O Red Bull Bragantino recebeu um Corinthians, que não teve o Paulinho ainda, que vem recuperando a forma física depois da cirurgia. O Renato Augusto também, por forma física, não jogou. O Yuri Alberto, com torção no tornozelo, também não jogou. O Corinthians perdeu alguns titulares e, olha, foi dominado do início ao fim pelo Bragantino. Se você pegar o Cássio, começou a temporada de 2023 como ele terminou a de 2022, fazendo grandes defesas, partida brilhante, impediu uma vitória maior do Bragantino. É verdade que o Cleiton chegou a fazer umas 2 grandes defesas também em finalizações do Corinthians, mas no todo da partida o Bragantino poderia ter feito 2, 3 no Corinthians se não fosse o Cássio. E olha que apesar de martelar, o jogo foi 0-0 no primeiro tempo. No segundo tempo, o Arthur, aparecendo como elemento surpresa, como se fosse um atacante, recebeu um cruzamento do lado direito e aí completou para o fundo da rede, fez 1-0 para o Bragantino. Red Bull Bragantino começa muito bem. E o Fernando Lázaro, que está começando o seu trabalho, né? Primeiro jogo como treinador agora efetivo do Corinthians. Eu acompanhei a entrevista coletiva dele quando ele fala que precisa ter tranquilidade, o Corinthians estava desfalcado, ainda a parte física ainda não está legal, ele está acertando um novo esquema tático e todo esse ajuste demora umas 3, 4 rodadas. Vamos ver, mas sempre você estrear com derrota é preocupante. Melhor para o Pedro Caixinha. Quem é o Pedro Caixinha? É o português que estreou no comando do Bragantino e já estreou com vitória. Aliás, o Bragantino não ganhava do Corinthians lá em Bragança Paulista há 30 anos, hein? Vitória que vale 30 anos de tortura. Então começou bem o Bragantino. E finalizando a rodada no Morumbi, o São Paulo empatou com o Ituano 0-0.
São Paulo, para variar, os mesmos defeitos de 2022, com um time novo, né? O São Paulo estreou o goleiro Rafael, foi muito bem, foi muito bem. Estreou o Luciano, não é que estreou, agora fazendo a função de camisa 10, besteira, hein? Besteira. Ele não arma nada, ele fica fora da área e ele perde a única coisa que ele tem de boa, ou a melhor coisa que ele tem, que é a finalização. De 10 ele vai afundar o São Paulo. O Wellington Rato estreou bem, o Pedrinho primeiro tempo mais ou menos, segundo tempo caiu muito de produção. De qualquer maneira foi preocupante, porque o São Paulo ao longo da temporada passada também 15, 20 finalizações, 25 finalizações e não faz gol. Fica com a bola, muito cruzamento na área, poucas finalizações importantes, poucas tabelas, né? Acho que foi preocupante. Teve uma ou duas chances contundentes, mas no geral o Ituano, que jogou para empatar, o Ituano jamais quis vencer o jogo. No segundo tempo tentou sair um pouquinho, mas o Rafael não fez nenhuma defesa, nenhuma defesa. Então o Ituano jogou para o empate, o Carlos Pimentel está reformulando um time, aí você pega o ataque Felipe Saraiva, Quirino, por exemplo, e o Gabriel Barros, só o Gabriel Barros estava lá. Então tá uma remodelada no time do Ituano, mas que jogou por empate e conseguiu seu objetivo. Então essa que é a grande verdade. E como ficou a classificação então dos grupos? No grupo A, Santos 3 pontos. Na verdade o líder é o Botafogo, que fez 2-0. Botafogo primeiro colocado com 3, Santos segundo colocado com 3, Bragantino terceiro colocado com 3 e a Inter de Limeira 0. Então esse grupo está equilibrado após a primeira rodada. Olha do grupo do São Paulo. São Paulo é o líder com 1 ponto. Por que o São Paulo é o líder com 1 ponto? Mirassol, Guarani e Água Santa perderam. Então São Paulo com 1 ponto lidera o seu grupo. No grupo C, o grupo do Corinthians, o Corinthians é o lanterna. Ferroviária tem 3 pontos, São Bento tem 1, Ituano tem 1 e o Corinthians tem 0, é o lanterna. No grupo D, São Bernardo primeiro com 3, Santo André segundo com 3, o Palmeiras o terceiro com 1 e a Portuguesa a lanterna com 0. Claro, primeira rodada apenas, né? Mas já vou passar para vocês, antes de finalizar aqui o vídeo, a segunda rodada, que já começa nessa terça-feira. Estou gravando o vídeo domingo, 15 de janeiro à noite, e na terça-feira, 15h30, em Sorocaba, já teremos São Bento e Santo André. São Bento estreou empatando, Santo André estreou vencendo. Então, bom jogo, terça-feira, 15h30, São Bento e Santo André. Na terça-feira ainda, às 19h30, o Mirassol lá em Mirassol recebe a Inter de Limeira. Mirassol perdeu, a Inter de Limeira perdeu. O duelo de quem perdeu. Então já começa o duelo com desespero. É segunda rodada, mas vamos lembrar que a primeira fase do Paulistão são só 12 rodadas, hein? Então é a segunda. Aí na quarta-feira, 19 horas, nós teremos São Bernardo estreou com vitória contra o Bragantino, que estreou com vitória. Belo jogo também, jogo em São Bernardo às 19 horas. Quarta-feira, dia 18 de janeiro, 19h30, o Corinthians, lá em Itaquera, recebe o Água Santa. Duas equipes que perderam na primeira rodada. 20h30 de quarta-feira, lá em Itu, o Ituano recebendo a Portuguesa. Ituano empatou, a Portuguesa perdeu. Aí a gente tem na quarta-feira, o último jogo da quarta-feira, 21h35, o Guarani recebendo o Santos em Campinas. Guarani perdeu, Santos venceu. Quinta-feira a gente vai ter 2 jogos. Às 19h, os dois são pertinho um do outro. Às 19h30 em Araraquara, Ferroviária e São Paulo. E aí, finalizando essa segunda rodada, lá em Ribeirão Preto, estarei lá com o Jorge Vinícius pelo Grupo Tati. Às 21h30, em Ribeirão Preto, o Botafogo recebe o Palmeiras. Então essa é a segunda rodada. Claro, na sexta-feira eu venho com todos os resultados, todos os detalhes da segunda rodada. Os artilheiros, por enquanto, é o John Kennedy com 3, hein? O único que fez 3 gols. E todos os detalhes da classificação de cada um dos grupos e a situação de cada equipe, quem sobe e quem desce. Perfeito? É isso aí. Forte abraço a todos. Até lá.